Então, nós estamos trabalhando, dando continuidade aos estudos Noções Gerais de Logística, o sistema de reposição contínua de estoques. E nós vamos apresentar aqui a parte teórica e também realizar os cálculos para, inclusive, chegarmos aí no gráfico dente de serra. Então, nós vamos caminhar dentro dessa proposta, apresentar o conceito de sistema contínuo de estoques, de reposição, não é? E também apresentar fórmula de cálculo desse sistema, aí, conforme, inclusive, exercícios que nós teremos que fazer durante a semana. Alguns autores logísticos vão chamar sistema de reposição de sistema de revisão. Então, muitas vezes você vai encontrar autores de logística falando de revisão do estoque, de reposição do estoque. No Brasil, é mais comum falar sistema de reposição do estoque. Mas quando você lê algumas matérias, às vezes você vai ler algum exercício que você pode pegar aí, através das pesquisas no Google, em outro buscador, você pode encontrar esse nome, sistema de revisão, tá bom? São sinônimos. Não tem aí distinção, são sinônimos. E os sistemas de reposição, eles exercem aí um papel muito importante para o estoque. E quando a gente pensa em sistema de reposição, para a operação logística, a gente quer saber duas coisas. Quando a gente deve pedir o produto, então, quando a gente deve comprar outro produto, segunda coisa é quantidade. E isso é muito fácil de sabermos até quando a gente pensa na reposição das coisas da nossa casa. A gente olha lá para o estoque das nossas compras, olha lá para os nossos produtos, né? Geralmente aí, quem está mais à frente da gestão consegue identificar, ó, precisa desse material, precisa desse material. Por exemplo, minha esposa, ela faz anotações e cola na geladeira, né? Vai, assim, tem um papelzinho, ela vai anotando, né? Porque ela gerencia mais de perto os produtos do que eu. Dentro de uma empresa, evidentemente, os sistemas têm que estar interligados. Eu não posso ter na produção e, por exemplo, distribuição, armazenagem, um sistema, cada um pensando de uma maneira diferente, sem pensar para o futuro. Na logística moderna, os sistemas eles trabalham conjuntos, né? Todos têm as informações necessárias para que toda a organização seja beneficiada. Quando a gente pensa, então, em sistema de reposição de estoque ou sistema de revisão de estoque, duas informações têm que chegar para tomar a decisão. Quando a gente tem que comprar um novo produto, e essa compra, se for para a produção, ela tem que ser um prazo onde eu não vou ter prejuízo na minha produção, tem que ser um prazo onde eu não vou ter prejuízo na minha venda. Se a gente pensa no varejo, quando o pior acontece, se chama ruptura de gôndola. Então, aconteceu uma ruptura de gôndola porque uma decisão foi tomada de maneira errada e não tem um produto. E quando a gente pensa hoje no nosso próprio perfil de consumidor, se você não vê o produto em um lugar, você vai comprar em outro, certamente. A segunda informação é, quanto que eu devo comprar desse produto? Quanto? Eu já sei quando, mas quanto? Essas duas informações são as informações que nós vamos precisar quando a gente pensa em sistema de reposição de estoque. O sistema de reposição contínua, que é inclusive o enfoque da nossa aula hoje, a própria palavra em português já nos dá uma dica. Ele tem uma característica. A ideia de sistema de reposição ou sistema de revisão contínua tem esse nome porque ele tem uma característica importante na gestão. Eu vou responder quando vai comprar, eu vou responder quanto tem que comprar. Mas, para isso, o sistema exige um acompanhamento do nível de estoque. Então, eu tenho essas respostas com base no meu nível de estoque. Então, esse sistema ele propõe uma característica de eu olho para o estoque e eu tenho de cada produto, eu sei qual é o nível ideal, tanto para o meu funcionamento na produção,
quanto a minha demanda no varejo. Então, essa é a primeira característica importante de um sistema de reposição contínuo de estoque. Outra característica importante é que todo sistema de reposição contínua de estoque tem um ponto de ressuprimento. Então, ele tem um ponto de ressuprimento, e esse ponto de ressuprimento, ele é o gatilho. E quando, até adiantando um pouco o que nós vamos falar, a gente entende esse conceito, e esse conceito é aplicado, por exemplo, num sistema de integração logística como o ERP, esse é o gatilho, e muitas vezes esse gatilho é automático no sistema, é automático para o meu fornecedor, é automático para o meu setor que vai fazer o faturamento e demais passos. Então, o sistema de reposição contínua tem essas duas grandes características. Um acompanhamento dos níveis de estoque, e esse acompanhamento tem que ser preciso. Então, informação precisa, através de uma leitura, através da prática, e aqui a gente vai dimensionar todas as práticas de gestão de estoque, que é leitura dos dados, um bom sistema de entrada e saída, um bom sistema de gerenciamento dos produtos, é essencial, porque a informação tem que ser precisa. Não, né? Até partindo da própria organização de armazenagem, né? Eu não posso chegar ao ponto de ter prejuízos porque, puxa, não, mas tem o produto lá, fulano esqueceu de contar. Então, primeira característica do sistema contínuo é essa observação do nível de estoque. A segunda característica é o ponto de ressuprimento, o gatilho para nova compra. Parte das duas características, queridos. E, claro, você pode me interromper um momento que você quiser, me chama aqui, ou no chat, ou também no ao vivo, ou pode levantar sua mãozinha para as perguntas. Partindo desses princípios, nós vamos ter aquilo que se chama gráfico dentro de serra, gráfico dente de serra. É apelidado assim porque vocês vão perceber que ele tem um movimento característico de uma serra. E isso acontece por quê? Porque o ponto de ressuprimento no sistema contínuo, ele vai me apresentar um lote único de compras. Então, nós sempre vamos comprar a mesma quantidade assim que o ponto de ressuprimento disser que é o tempo de comprar. Então, nós vamos sempre comprar a mesma quantidade assim que o ponto de ressuprimento falar que nós temos que comprar. Logo, isso vai gerar um efeito de serra que nós vamos observar a seguir, e já prepare a sua calculadora, né, para você acompanhar aqui os exercícios. Antes de prosseguir aqui para o gráfico dente de serra, vamos dar um exemplo. Para esse exemplo aqui, eu peguei o exemplo aqui da apostila, tá? Até peguei ela aqui para acompanhar com vocês. E desenhei o gráfico conforme aqui a estrutura do exemplo. Então, você que está acompanhando com o material, fique tranquilo. Você que está sem o material, fique tranquilo, que eu fiz o resumo para você. Esse exemplo está na página 126, tá bom? 127. É um exemplo, inclusive, que nós vamos encontrar no livro, né, Gestão de Estoques, né, do Ricardo Lima. Ele escreve muito sobre isso, aprendendo a gestão de estoque. Ele também tem um blog. Então, esse exemplo aqui, eu recopiei ele aqui no texto. Considere o seguinte exemplo. Vou aqui confirmar. Uma determinada unidade de manutenção de estoque, um SKU, é de 50 unidades por dia, é a demanda. E o pedido de compra é de 400 unidades. Quando o pedido é feito, o fornecedor leva 3 dias para realizar a entrega. Além disso, a empresa mantém um estoque de segurança equivalente a 2 dias de consumo. Então, qual que é o nosso exemplo? Vamos aplicar o sistema de reposição contínua de estoque para saber e analisar quando eu tenho que pedir essa unidade desse determinado produto. Então, o consumo dele é de 50 produtos, 50 itens por dia. É a demanda.
E o lote econômico de compra, já estou dando o nome aqui, embora é assunto da nossa próxima aula, o pedido de compra é de 400 unidades. O fornecedor leva 3 dias para realizar a entrega, ou seja, esse pedido leva 3 dias para chegar. E a empresa mantém 2 dias de consumo desse estoque. Então, a gente está pensando no item de produção. Vamos analisar aqui no gráfico? Deixa eu diminuir aqui para você observar. Então, no gráfico, nós vamos ter dois eixos. O eixo X é apresentado em dias, então a gente tem aqui o eixo X na tela para vocês, o eixo X. Ele vai fazer a leitura dos dias. E o eixo Y, ele apresenta a quantidade de produtos que a empresa compra. Ok? E aqui nós vamos ter algumas informações. Nós temos uma demanda de consumo de 50 unidades por dia. Então, esse produto aqui é um produto que a gente usa bastante, não é na nossa produção. 50 produtos por dia. E a empresa tem uma quantidade Q de 400 produtos por lote de compra. Toda vez que eu compro 400. E nós temos um estoque de segurança de 100 unidades. Essas 100 unidades, elas geram um consumo de 4 dias. E nós temos um tempo representado por L, porque a gente usa a expressão em inglês, o lead time, o tempo de demora que o produto tem para chegar aqui na nossa empresa, de 3 dias. Qual é o nosso objetivo? É entender e calcular quando eu tenho que comprar. Porque o quanto aqui nós já temos. Quando eu tenho que comprar? Em que dia eu faço a compra? Então, quando a gente analisa aqui o nosso gráfico, você acompanha os dias. Então, eu comecei com 400 unidades, mais o meu estoque de segurança. Então, aqui, ó, no primeiro dia, eu começo a minha produção com 500 dessas peças. Começo minha produção com 500 dessas peças. Vou consumindo 50 por dia. Quando chegou aqui, ó, percebam. Quando chegou aqui, a gente pode dizer aqui que o dia aqui é o dia 6. Nós fizemos um pedido. Ou aqui é disparado um pedido. É o ponto de ressuprimento. Até que, quando chega o lote de compras, nós aguentamos os dias de estoque mínimo. E quando chega a compra, antes de atingir o estoque de segurança, falei estoque mínimo, perdão, antes de atingir o estoque de segurança, eu vou ter as 400 peças e vou iniciar o ciclo novamente. Isso vai se repetir, e por isso que o gráfico chama dente de serra. Numa outra tela, calma, antes de você pensar que está confuso, não está. Separei para você isso passo a passo. Primeiro, a gente tem a demanda D de 50 unidades, a quantidade de 400 e o lead time de ressuprimento, que é igual a 3 dias. O intervalo de suprimento é o tempo decorrente entre 2 chegadas consecutivas de produto à empresa. E no nosso exemplo, o intervalo é de 8. Então, você observa aí, na sua apostila também tem, a gente pode fazer isso na seguinte fórmula. Então, a gente tem uma fórmula para calcular o intervalo de ressuprimento. E eu quero que você acompanhe aqui na tela. E depois a gente já vai usar a fórmula que você tem aí com você no seu material. Intervalo de ressuprimento. Como que eu sei? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho que comprar e dividir pela demanda. Então, quantidade pela demanda, o meu intervalo de ressuprimento é de 8 dias. Então,
intervalo de ressuprimento, como que eu calculo? Quantidade de compra dividido pela demanda diária. Claro esse ponto? Vamos pensar na próxima fórmula, que é a de ponto de ressuprimento? Olha só, ponto de ressuprimento. Professor, posso perguntar para você uma coisa? Pode até duas. Essa fórmula eles usam para acompanhar uma produção de mercadoria de uma empresa, tipo do setor? Boa pergunta. Essa fórmula é uma fórmula que serve para acompanhar gestão do estoque. Então, pode ser para a indústria, pode ser para o comércio e até para a prestação de serviço. Então, E na produção, professor, da mercadoria? Então, vamos supor, você está lá fabricando lá, que nem, vou dar um exemplo, onde eu trabalho da Lupo. Lá, nós temos uma meta para bater de meia. Se a gente ficar abaixo daquela meta, quer dizer, eles acompanhado por corredor e linha. Cada corredor tem uma meta individual para uma porcentagem para manter, sabe? Entendi. Aí, por exemplo, já o seu assunto já é mais específico, porque meta de produção é determinado aí pelos gestores, né? Então, a meta de produção tem a ver com a expectativa de venda do produto, né? Uma indústria, ela tem a demanda, então ela tem clientes para atender, então ela estabelece uma meta de produção. Então, a meta de produção, ela é estabelecida por organização. Então, pode ser que, inclusive, Ian, no exemplo que você até nos trouxe, pode ser que a meta de produção em determinado período do ano mude, porque como isso é uma expectativa da gestão, com certeza, em períodos aí de momento estratégico, os próprios gestores vão estabelecer outras metas de produção. Então, a meta de produção não tem a ver com a fórmula que nós estamos apresentando. A fórmula que nós estamos apresentando é para repor o estoque. Então, no exemplo que você deu, para fazer lá a meia, você vai precisar de linha. O que mais? Agulha, fio. Fio, tecido. E a lycra também. A lycra é fio, então. Isso. Então, a nossa fórmula ela tem mais a ver com a quantidade de produtos que você vai precisar para fazer a meia. Eu não posso deixar faltar. Se eu deixar faltar, você vai chegar para falar, vai falar assim para o seu líder do corredor, então acabou a agulha aqui, então estou parado, entendeu? Consequentemente, a meta não será batida. Então, a nossa fórmula é para garantir que a produção, no caso, seja contínua. Se a gente estivesse falando do comércio, aí é varejo, a nossa fórmula é para garantir que a venda seja contínua. Quando o cliente ligar lá para perguntar do produto, quando ele clicar no site, quando ele for visitar a loja, tem o produto. Então, a nossa fórmula é para que a produção, no caso da indústria, seja contínua e para que a nossa venda no varejo também seja contínua, ok? Meta tem a ver com gestão interna. Embora nós podemos aqui dar dicas de quais são os princípios que devem ser considerados para estabelecer metas. Vamos fazer isso até no futuro, quando falarmos de planejamento de operações e vendas, mas a meta em si tem a ver com a gestão. É claro que leva em consideração demanda e etc. Tá bom? Maravilha. Eu quero que vocês aproveitem aí e me ajudem aqui na próxima fórmula. Como que eu calculo o ponto de ressuprimento? A gente já vai voltar para o gráfico. Como que eu calculo? Quem poderia me dar uma dica aí? Está na página 127. Consumo ou demanda diária? É isso? Vocês acharam aí? Sim. Então, consumo ou demanda diária multiplicado por o tempo de ressuprimento ou de reposição. Conseguiram achar? Isso tudo mais o estoque de segurança.
Então, no nosso exemplo, nós vimos que o ponto de ressuprimento era 250. Como que se chegou nesse valor? Através dessa fórmula. Qual que é a nossa gloriosa demanda diária? 50 por dia. 50 por dia. Vamos pegar o mesmo exemplo. 50 por dia. E qual que é, então, nosso consumo normal da peça? 50. Qual que é o tempo de reposição? 3 dias. 3 dias. Ok? Então, ó, 50 vezes 3. Qual que é o estoque de segurança no nosso exemplo? 100 peças. 5. 100 peças, tá ok? Então, fica o seguinte. O meu ponto de ressuprimento é igual a 50 vezes 3, 150. Confere aí os matemáticos de plantão. Confere. 150 mais 100. Logo, o meu ponto de ressuprimento é 250. Então, duas fórmulas que nós vamos utilizar para compor os nossos exercícios. Intervalo de reposição e ponto de ressuprimento. Ok? Você não saia daí. Eu vou abrir aqui a sala para fazermos exercícios na prática. Vou enviar o link já no grupo para você entrar e nós praticarmos aquilo que nós entendemos até o momento. Então, clica no link que eu estou abrindo aqui a sala de exercícios. Tá bom? E aí a gente já responde as perguntas e as observações. Clica no link para a segunda parte aqui.